Shabbat Shalom. Vamos hoje estudar mais uma parashá. Para este sábado, continuamos em Gênesis. Vamos estudar do capítulo 37, versículo 1, até o capítulo 40, versículo 23. E a parashá chama-se Veishev, e continua a viver. Na tradução correta ou direta de Veishev seria estaria sentado, estaria localizado. Esther traduz isso na sua Bíblia como e continua a viver, que são as primeiras etapas de Israel ou Jacó na terra dos seus pais. E começa aqui a realmente fantástica história de José, levado para o Egito, jogado na prisão, grande interpretador de sonhos. Mas vamos chegar lá um pouquinho mais tarde. Como acontece muitas vezes na Torá, aparece aqui de repente um capítulo que nada tem a ver com a história que está sendo contada. E eu estou me referindo ao capítulo 38, que se não vamos ler, não tem nada a ver com a história de José, nem a traição dos irmãos dele. O capítulo 38 narra uma história muito específica. Judá e Eudá se afastam dos seus irmãos, vai instalar sua tenda, ou seja, a sua pequena tribo já, dentro das terras dos cananeus, e toma por mulher uma mulher cananeia, que vai lhe dar 3 filhos. O primeiro filho casa com uma mulher chamada Tamar, e ao morrer ele, quando ele falece, de acordo com a lei local e os costumes, o segundo filho casa novamente com Tamar. Porém, ele falece também. Já quando ele morre, Judá se nega a cumprir os costumes, acha que essa mulher é fatal, e não permite que o terceiro filho, como deveria ser nos costumes daquela época, casasse com Tamar. Tamar, porém, quer ter a herança de Judá. E nós sabemos que naquela época a linha de descendência é paterna. Quer dizer, todos os filhos de Judá, mesmo sendo de uma mulher cananeia, são considerados judeus, membros da tribo. E Tamar quer formar parte dessa tribo. O único jeito, então, que ela encontra é colocar-se ao lado da estrada e fazer uma coisa que, pelo visto, também era comum naquela época: oferecer-se como prostituta aos que passarem perto da estrada em nome de uma deusa. Essa costume era válida para mulheres de qualquer idade e qualquer camada social,
Elas estavam se prostituindo para ajudar a deusa, em favor da deusa. Eu acredito que tem pessoas que estão escutando isso e vão sorrir, vão dizer, tá vendo? Costumes de bárbaros. Tem ilhas na Polinésia que por falta de homens, uma mulher casa com 3, 4 ou 5 maridos. Que barbaridade! Não. Costumes de uma sociedade. O final nós todos sabemos, ela fica grávida e com o cajado e o sinal, o emblema de Judá, mostra que ele na prática é o pai. E obviamente quando foi condenado à morte, essa condena à morte é anulada. E Judá não tem outra opção senão que reconhecer que foi ele que engravidou Tamar. E obviamente, como acontece sempre, eu recebi vários comentários e perguntas. Muitos acharam essa história um pouco maluca. Como é que um judeu vai se meter dentro dos cananeus? Como é que ela foi se prostituir desse jeito? E primeiro temos que entender que as leis éticas e morais que o povo judeu deve seguir ainda não foram apresentadas nem definidas claramente. Também não é definido onde é que você vai morar. Não é comum colocar a sua tenda, no caso de Eudá, dentro de uma região ou uma tribo de cananeus. Mas não está proibido. Ele procura um lugar melhor para seus rebanhos. E lembra-se, estamos falando sempre e o tempo todo, praticamente, de beduínos. Eles têm rebanhos, basicamente ovelhas, e cada vez têm de procurar onde tem água e onde tem alimento para os animais que eles estão criando. Não há nada definido ainda, além de uma forma geral, considerar essa terra como a terra dos antepassados, que vai proibir a Yehudá de colocar a sua tenda entre os cananeus. Naquela época, naquele momento. Isso é válido também para Tamar. Naquela época e naquele momento, era considerado uma honra para uma mulher se prostituir, ofertando isso a uma deusa. Ai, mas que coisa horrível! Ai, mas que coisa terrível! Ai, a única coisa horrível e terrível desses comentários que são feitos, novamente, e é o ponto central do estudo de hoje, tomando em conta a época, as datas, o tempo e a cultura e a sociedade daquela época. Este capítulo serve muito bem para mostrar a vocês que o estudo da Torá e da Bíblia em geral é importante saber não apenas o lugar, quando um evento aconteceu, mas sim colocar esse evento
dentro do seu contexto histórico, cultural e social. E esta é basicamente a lição de hoje, meus caros. E realmente pense bem nisso, porque muita gente interpreta a Bíblia e a Torá de um jeito muito errado, porque não tomam em consideração esses pontos que eu coloquei agora. Tempo, cultura, sociedade. É muito importante estudar sobre isso para poder entender realmente o que está acontecendo num momento determinado, num evento determinado, na Bíblia e na Torá, especialmente. Shabbat Shalom para todos.